Todos aí? Todos com Bíblia? Que o Eterno nos abençoe para que somente a palavra dele seja falada aqui nessa noite, amém? Nós estamos dentro de uma série, aliás, neste ano, né, Deus deu um direcionamento para a nossa liderança, e no mês de março nós tivemos uma série, no mês de fevereiro outra, mês de março outra, e nós estamos no mês de abril. E no mês de abril, o que Deus direcionou para que seja ministrado aqui nessa igreja é sobre o fruto do Espírito. Atente, não são os frutos. Isso não está no plural, é singular, você pode ler lá. É o fruto do Espírito. Então, já houve algumas ministrações, só para que você possa se encontrar. Afinal de contas, voltamos de maneira presencial aí há apenas uma semana, está completando hoje, né? O último domingo foi o primeiro culto pós essa fase restrita que nós tivemos aqui. Quarta foi o segundo, hoje é o terceiro culto que nós estamos tendo de maneira presencial aqui. É bom, não é? É ou não é bom, igreja? Lógico que é bom, você está aqui. Se não fosse, você não estava aqui. É ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre o sexto fruto que Gálatas nos ensina, tá? Só para que a gente possa se recordar. O primeiro fruto que teve aqui, que foi ministrado aqui, aliás, antes de eu falar nisso, vamos ler na palavra de Deus? Abra comigo aí, Gálatas capítulo 5, versos 22. Gálatas 5, 22. Diz assim a palavra de Deus. Os versículos anteriores vão falar das obras da carne, e agora aqui Paulo está ensinando essa igreja sobre os frutos, amém? Esse capítulo é interessante que Paulo dá um puxão de orelha nele, porque eles receberam as boas novas e depois quiseram trocar por um conceito humano, e chega aqui Paulo está corrigindo eles com muito amor. E no versículo 22, no verso 22 desse capítulo 5, Paulo ensina assim para eles: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche seus olhos. Espírito Santo, a palavra é tua, Senhor. A vida é tua, o Espírito é teu. Nós somos apenas, Senhor, homens e mulheres que fomos alcançados pela tua graça, pela tua salvação, e nos reunimos aqui nessa noite para engrandecer o teu nome, para entoar louvores ao teu nome que é santo, poderoso, Pai, e receber uma palavra dos céus, uma palavra que vai trazer um poder dentro do nosso espírito, Pai, ao ponto de trazer equilíbrio, Pai, nas nossas almas, nas nossas emoções, Pai, para que o nosso comportamento, Pai, ele seja conforme a tua palavra. Fale conosco, retira agora todo impedimento no nome de Jesus, Pai. Toda a armadilha que o diabo levantou, Pai, para impedir para que o seu povo chegasse aqui e ouvisse a tua palavra, Senhor, nós vencemos essa barreira já, obrigado por estarmos aqui. Mas que no nome de Jesus, Senhor, que toda desatenção, Pai, que toda falta de temor, Pai, que todo desleixo, que toda rebeldia, que toda desatenção, Pai, que toda ansiedade, Pai, caia por terra agora no nome de Jesus. E que todo o nosso eu, Pai, esteja disposto, Pai, preparado apenas para receber a tua palavra. Que bata em retirada toda a inquietação, Pai, toda a preocupação, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Vem agora, Jesus, nos visitar através do Teu Espírito, Senhor. Abrir os nossos ouvidos, como já foi ministrado aqui, Pai. O efatá, Senhor. Que todos os ouvidos espirituais que estão bloqueados agora, surdo, que se abram em nome de Jesus. Oh Deus, sobre aqueles que têm fome da Tua palavra, Senhor.
Sobre aqueles que desejam pão, que nessa noite saiam daqui saciados. Nós declaramos, Jesus, que Tu és o Senhor desse lugar. E nós declaramos, Pai, que através do Seu nome estão destruídas todas as obras do maligno, em o nome de Jesus. Diga amém. E vamos receber a palavra de Deus, amém? Então nós lemos aqui Gálatas 5, 22. E como eu disse no início, hoje é a 6ª ministração dentro dessa série. Serão 9 ao todo, uma para cada fruto, ok? Hoje é a 6ª, hoje nós vamos ministrar sobre a bondade, diga bondade, amém? Dentro de um conceito bíblico, ok? Mas só recapitulando o que já foi ministrado aqui. A primeira ministração que nós tivemos aqui foi através do apóstolo Ayrton. Ele deu início a essa série e ele falou sobre amor, diga amor. A segunda foi o pastor Erics, ele ministrou sobre a paz. A terceira foi a pastora Vanesca, que nos ministrou aqui sobre a alegria. Presta atenção, a alegria é um fruto do Espírito. Pessoa que não tem alegria, ela tem que rever os seus conceitos, porque há algo fora de um ajuste, fora de um padrão bíblico. A alegria, ela é um fruto do Espírito, amém? Logo após, o apóstolo Ayrton ministrou sobre a paciência. E na última quarta-feira, o apóstolo ministrou sobre fidelidade. Dependendo da versão da sua Bíblia aí, vai estar fidelidade, vai estar fé, ok? Mas o conceito é o mesmo. Foi na última quarta-feira, foi algo tremendo que Deus fez. E todas essas ministrações, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá, MIVIP12, se inscreva no canal, ative o sininho e curta. Não é assim que os youtubers falam, né? Mas vai lá, fortaleça o nosso canal. Não só essas ministrações, mas tem muito conteúdo bom lá. Sobre festas, sobre as séries que nós já falamos aqui, como oração, como os pecados. Ouça lá. Tem gente que ouve muito pastores renomados, né? Põe um foninho lá trabalhando ou em casa e é bom. Glória a Deus, é palavra, mas valorize a sua casa. Não é verdade? Dê valor aqui à sua casa. Dê valor às pessoas que Deus tem levantado aqui para alimentar por você, a orar por você. Ouve lá uma ministração, né, de um grande homem de Deus, mas ouve aqui também. Valorize lá, que vai ser uma bênção. Tem melhorado muito, parabéns aí a todos que trabalham, né? Você que está em casa aí, ó, sentado no sofá. Tem uma equipe que trabalha aqui, para o seu conforto. Chega mais cedo, prepara, tem toda uma infra que foi feita para que você possa ser abençoado. Então, ouviu a ministração? Curte lá. Amém? Isso não é mas é para você ser abençoado. Glória a Deus. Então, acesse lá o canal e veja as outras ministrações que já foram faladas sobre esse tema no mês de abril, que é fruto do Espírito. Amém? Então, foi falado sobre amor, sobre a paz, sobre a alegria, paciência e fidelidade. E hoje é o 6º, que é sobre a bondade. Dentro desse versículo, né, que nós lemos, essa tem sido a referência para esse mês, ok? E após essa ministração de hoje, serão ministradas mais 3, né, que vai falar sobre a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. São os 3 para os próximos cultos que nós teremos aqui. Então, espero que você acompanhe, de preferência de maneira presencial, mas por algum motivo não estiver aqui, acesse lá o nosso canal. Amém? Então, preste atenção em algo. Eu preciso ser breve devido ao horário aqui. Nós vamos dividir em 3 partes. Diga 3 partes. Diga comigo, fruto. Diga fruto. Irmão, dá um glória nesse irmão aí para ele falar. Diga fruto. Eu sei que está de máscara, amém, mas você tem força, amém, queridos? Fruto. Diga espírito. Diga bondade. Diga fruto. Diga espírito e bondade. Pastor, por que eu tenho que repetir? Eu vou ficar mais ungido? Não, você vai decorar mais fácil. A ideia de repetir é isso,
Então diga fruto, espírito e bondade. Amém? Nós vamos dividir nesses 3 temas e nós vamos, dentro da palavra de Deus, buscar algumas referências e o mais importante, orar para que isso que a palavra de Deus ensina a gente possa aplicar. Por que você vem para a igreja, querido? Por que você lê a Bíblia? Por que você ouve ministração? Para aplicar na sua vida. É semelhante a alguém que estuda para ser um engenheiro, um psicólogo, um médico, um advogado. Para que ele estuda tanto? Para poder aplicar quando precisa. Então, por que nós lemos? Por que a gente vem na casa de Deus? Por que a gente tem que prestar atenção? Porque chegará momento que você vai precisar aplicar a palavra de Deus. E deixa eu dizer algo para você. Esses momentos, somente a palavra de Deus é que vai funcionar. Somente a palavra de Deus que vai funcionar em alguns momentos. Então, por isso é importante a gente receber ela. Mas vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre fruto. Amém? Mas olha só, a primeira coisa para se tratar do fruto, nós temos que entender que o fruto ele é uma consequência. Amém? Qualquer fruto é uma consequência. Consequência do quê? De uma semeadura. Só haverá fruto se houver semeadura. Se não semear, não tem como ter fruto. E olha o que diz a palavra de Deus. Abra comigo aí, livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 15. Nós vamos ler a partir do 11, amém? Pode ser? Vamos ler a Bíblia aí. Aqui, Lucas 8, Jesus está falando com os discípulos ali e lança uma parábola para eles, de quem sai a semear, e aqui a partir do 11 ele vai explicar essa parábola para os seus discípulos. Então ele começa dizendo assim, esta é a parábola, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. Então lembre-se, para que haja fruto, é necessário que haja uma semente. Então diz, a semente é a palavra de Deus, diga amém. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ao crer. Ao 13. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora aqui eu vou ler o seu versículo. Esse versículo é seu, é nosso. As palavras que Jesus falou sobre cada um de nós aqui. Olha o que ele disse. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Pode dizer amém? Olha só, essa é a sua realidade. Diga, Lucas 8:15 é a minha realidade. Diga, Lucas 8:15 é a minha realidade. Não aceite mais as narrativas do diabo, dizendo que você é pedra, dizendo que a palavra não caiu. Não, olha só, Jesus definiu você dessa maneira. Olha que lindo. Aqui caiu em boa terra, ou seja, a palavra de Deus caiu aí dentro de você, dentro de nós. São os que, ouvindo a palavra, a retêm no coração honesto e bom
e dão fruto com perseverança. Assim será cada um de nós. Você pode dizer amém? Então entenda, para que haja um fruto, a primeira coisa que precisa ter é uma semente. E a semente, ela deve ser sempre a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Aqui nós estamos tratando do nosso espírito. É ouvindo a palavra para que o nosso espírito esteja o mais alinhado possível com o Criador, com o Eterno, com aquele, como diz lá no livro de Gênesis 2, quando ele formou o homem, ele soprou nas suas narinas o ruá, o espírito. É esse espírito que todos os dias necessita receber a palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa encontrar um coração honesto, puro. E encontrando esse coração que é a terra boa, os frutos virão. Agora, olha como Jesus ensina. Os frutos virão com perseverança. Estão entendendo? Perseverança. Todas as árvores frutíferas. Hoje estava eu, o Renê e o Samuel aqui da igreja. Estava passeando ali perto de casa e fizeram um pomar lá. Várias árvores. Mamão, abacate, goiaba, jabuticaba, pitanga. E aí quem cuida dali estava falando para nós os cuidados que tem que ter para que cada fruto venha. E é interessante porque o fruto vem com perseverança. Ele vem com perseverança. A natureza, preste atenção, ela nos ensina muito. Porque a natureza foi criada pelo nosso Eterno, pelo Criador. Você pode ver que ele cria toda a natureza, só depois ele inclui o homem lá dentro dela. Então, tudo que está aí na natureza tem a assinatura de Deus, ou seja, pode nos assinar de alguma maneira. E o que é perseverança? O fruto já não nasce pronto lá, você vai e pega. Não, ele tem um tempo. Ele tem um tempo, ele começa pequenininho, verdinho, e vai, e quando você vê, já está na época de colher. Então, perseverança. Amém? Amém? Olha só, a perseverança, ela gera um conflito, sabe com o quê? Sabe com o quê? Com a ansiedade. Elas não se comunicam. Elas são diferentes, são polos distintos. Polos distintos. A perseverança é o polo positivo. A ansiedade é o negativo. Então, que haja perseverança sobre as nossas vidas e que toda ansiedade bata em retirada no nome de Jesus. Pode dizer amém? Agora, o que mais a Bíblia vai falar para nós sobre fruto? Sobre semeadura. Vamos lá comigo, Gálatas 6. Nós lemos lá Gálatas 5, né? Vamos ver o último capítulo desse livro aí que Paulo escreveu. Gálatas 6. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Olha só. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Vamos ler até o 9, ok? O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9, último. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Olha aqui, ó, Jesus não falou lá de perseverança? Ó, Paulo ensinando aqui o mesmo sentido, ó. Se não houver o quê? Desfalecido. Amém? Então, sobre o fruto, a série é fruto do Espírito. Mas a primeira coisa para ter o fruto é necessário que haja uma semeadura. E essa semente, ela necessita ser a palavra de Deus. Diga amém por isso. Então semeie todos os dias a palavra de Deus. Nem que seja um versículo. Nem que seja um versículo, mas semeie.
leia, tome posse. Eu não sei como que é o seu dia, se você faz devocional ou não, sim, mas eu tenho certeza de uma coisa. Ao menos um versículo você lê de dia, durante o dia. Tem gente que lê um capítulo, um livro, mas leia ao menos um versículo. Isso é semear a palavra de Deus. E tendo perseverança, os frutos virão. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, estou semeando a palavra de Deus na minha vida. Estou lendo a Bíblia, ela tem o poder de nos santificar. A Bíblia, cada vez que nós lemos ela faz de cada um de nós homens e mulheres melhores. Você vai falar melhor, você vai ler melhor, você vai conversar melhor, você vai saber se posicionar de maneira melhor. A leitura bíblica só traz benefícios para nós. Ela não gera nenhum tipo de malefício. Não há contraindicação para a leitura bíblica. Agora, você imagine a leitura que já traz todo esse benefício, vindo junto com a revelação do Espírito. É esse nível que nós chegaremos ainda hoje, diga amém. Então estou semeando a palavra de Deus na minha vida. É suficiente para que eu tenha fruto? A semeadura é o primeiro degrau para que você dê fruto. É necessário outras coisas. Quais coisas são essas? A Bíblia nos ensina. Vá comigo lá no livro de João, capítulo 15. João 15. Esses versículos que eu estou mencionando, eles já estão todos aqui, mas eu quero ler aqui na Bíblia, amém? João 15, olha só, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo, você em casa especialmente, ok? Diz assim, ó, Jesus falando, mais uma vez as palavras do Messias, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então, qual é o primeiro degrau para o fruto? É receber a palavra. É a semente. Após receber a semente, olha o que Jesus nos ensina. Esse capítulo ele é tremendo. Aliás, João é um livro tremendo. Os 4 evangelhos é o que eu mais gosto. Mas ele nos ensina algo aqui poderoso e ao mesmo tempo chocante. Porque ele vai dizer que, Jesus dizendo, que existem pessoas que estão nele, mas mesmo assim não dão frutos. Nós lemos aqui. Pessoas que estão em Jesus e não dão fruto. E o que Jesus ele ensina aqui? O Pai, ele faz o que com aqueles que não dão fruto? Ele corta. Mas, com aqueles que são frutíferos, ele vai podar, ele vai limpar para quê? Para que dê mais fruto ainda.
E aí Jesus vai falar assim, no versículo 4, leia comigo o versículo 4, palavras de Jesus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha o que Jesus ensina: o ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Então entenda algo: o fruto não é meu, o fruto ele vem de Deus para mim. Vocês estão entendendo? Não sou eu que faço, não são as minhas habilidades, não são as minhas técnicas, não é o meu intelecto. Presta atenção, o fruto ele vem de Jesus para a minha vida. A única coisa que eu faço é expor esse fruto. Então qual é o fruto que nós estamos expondo? É isso que Jesus está falando, que existem pessoas que se dizem estar nele, mas a exposição da sua vida, do seu linguajar, do seu comportamento, do que acessa aí na internet, não condiz com o fruto, por isso que o Pai corta. Agora, aquelas pessoas, presta atenção, que estão em Jesus e a vida de Jesus é exposta através desse, a Bíblia diz que o Pai cuida, aleluia. O Pai cuida para que haja mais. Deixa eu dizer algo para você, olha só. As nossas vidas, elas serão para expor a obra de Jesus. O nosso comportamento tem que ser para expor a pessoa de Jesus. Não sou eu, não somos nós, não é o que nós fazemos, mas é quem representamos. É quem nós representamos. Porque eu posso falar, eu sou de Jesus, mas e as minhas ações? E aí, o que eu estou expondo? O próprio Jesus nos ensinou isso, que aqueles que se dizem estar nele, mas não dão fruto. O que é isso? Olha só, o que está expondo não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui no versículo 4, o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não, olha o que ele vai falar aqui, ó, permanecerdes em mim. Permanecerdes em mim. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz, olha como ele termina o versículo 5. Sem ele, nada podeis fazer. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Você que está meio cambaleando, mais para lá do que para cá, está em dúvida se continua sendo crente ou não, está em dúvida se abandona o pecado ou não, está em dúvida o que vai fazer. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele está dizendo aqui, ó, as palavras de Jesus. Caso você não goste, se acerte com Jesus depois. Mas as palavras dele sem ele, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Nada de bom. Nada de bom. Amém? Lembre-se, estamos falando dos frutos. Primeiro, para dar fruto, semeadura, a palavra de Deus. Segundo, está na videira, que é Jesus. E o Pai cuida dessa videira. Amém? Agora, eu estou na videira para quê? O fruto é meu? Não, o fruto vem de Jesus, ele só é exposto. Só é exposto na videira. Mas não foi. Quem já foi aqui numa plantação aí de uva? Num parreiral? Quem já foi? Ergue a mão aí, Reinaldo. Ergue a mão quem já foi. Não tenha medo, não, irmão. A Dilza, umas 10 pessoas aqui. Inclusive, eu tenho uma promessa aqui com os adolescentes, e nós vamos cumprir num tempo breve, que é levar todos os nossos adolescentes aqui na igreja, aqui no bairro do Caxambu,
Tem várias plantações ali. E quando você está lá no meio da plantação, aí você entende esse versículo aqui, esse capítulo 15 de João, porque é tremendo. Olha só, tem o parreiral, tem o pé de uva, ali na uva é enxertado, ok? Eles fazem um corte ali no galho, enxerta, e nasce ali ramos novos. Agora, olha que interessante, a uva, a fruta em si, ela é onde? Ela é nos galhos. Mas atente-se, não é os galhos que fizeram o fruto. Os galhos apenas estão ali mostrando os frutos. Sabe por quê? Porque aquele galho que está mostrando os frutos, ele nem estava ali antes, ele foi enxertado, ele foi colocado ali. E se aquele galho não fosse colocado, ele seria lançado fora. Quem é o provedor do fruto é a raiz, é a videira. Então presta atenção, todos os nossos frutos aqui, tem gente que dá fruto no louvor, com os instrumentos, cantando, os bailarinos, as bailarinas, adorando ao Senhor, os diáconos, enfim, todos nós damos os frutos, os líderes de célula, mas presta atenção em algo, nunca se esqueça disso, somos apenas o ramo aonde o fruto aparece. Quem gera tudo isso é Jesus, aonde nós estamos enxertados. Amém? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, porque se você for lá e cortar aquele galho, sabe o que vai acontecer com aquele galho? Ele vai secar e morrer. Mas sabe o que acontece com a raiz? Ela gera novos galhos. Então, olha que ensinamento que Jesus usou aqui, nos mostrando. Que nós somos só os galhos. Só estamos segurando, expondo os frutos que é gerado através de Jesus. E mostraremos muitos frutos para exaltar o nome do Senhor. Diga amém e aplauda o Senhor por isso. E nessa parte de fruto, deixa eu correr aqui que já são 8 horas. Nessa parte de fruto, finalizando essa parte do fruto, lembra? Fruto, espírito e bondade. Estamos finalizando aqui a parte do fruto. Abra comigo lá no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, nós vamos ler a partir do verso de número 9, amém? Perdão, a partir do verso de número 6, Efésios 5, 6. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o verso 9. Olha o que diz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a primeira coisa para darmos fruto, o que é? A semeadura, a semente que é a palavra de Deus. Segundo, temos que estar na videira que é Jesus, e o fruto não é nosso, o fruto ele só é exposto na nossa vida. E se nós somos filhos da luz, olha o que Paulo ensina aqui. 3 frutos que são gerados: bondade, justiça e verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu meio de convívio precisa de bondade ou não? Precisa de justiça? Precisa de verdade? Vamos um pouquinho mais além, vamos ampliar. O nosso Brasil precisa de bondade ou não? Precisa de justiça?
muita justiça. Em especial lá no STF, né? Precisa de verdade? Muita verdade. Agora, isso virá, sabe como? Através de quem tem a luz. E esses somos nós, diga amém por isso. Amém? Bom, segundo tópico. Espírito. Fruto do Espírito. O que é o Espírito, gente? Há uma confusão muito grande nisso aqui no meio da igreja. Quando eu digo a igreja, não é da MIVP aqui, todos confundem uma coisa com a outra, trocam. Mas presta atenção, eu já citei aqui, vou citar novamente. Gênesis capítulo 2, na formação do homem, quando o Eterno, Ele sopra aquilo que está dentro dele no homem. Então, o Espírito, ele vem da parte de Deus para todos nós. Ele é algo divino. Ele é algo inserido pelo próprio Criador dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, atente, olha só, que o fruto, ele não é da alma, ele não é da carne, mas o fruto, ele é do Espírito. O que quer dizer isso? Ou seja, eu só posso gerar, hoje nós vamos falar sobre a bondade, eu só posso gerar esse fruto do Espírito, que é a bondade, se o meu espírito estiver tendo um relacionamento com o Criador. Sem esse relacionamento não há como. Ele fica inativo. Como que começa esse relacionamento? Simples. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, entregamos as nossas vidas a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados e começamos uma caminhada diária de sacrifício. Que tipo de sacrifício? Das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, e olhamos apenas para o alvo que é Cristo, falando: Senhor, eu quero ser cada dia mais semelhante a Ti. Quando nós tomamos essa ação, colocamos em prática tudo isso, o nosso espírito ele começa a ser ativado. Ele começa a ser ativado, por quê? Porque aquilo que nos separava do Criador, ou seja, a minha alma perturbada, os meus pensamentos ali errados, o meu comportamento todo fora de padrão, fora da Bíblia, isso começa a se converter, começa a se arrepender. E aí, o Espírito Santo, ele toma posse das nossas vidas. E a Bíblia diz que ele geme por nós através de coisas inexprimíveis. Não tem como nós explicarmos. Então, o fruto, ele só pode ser gerado através desse relacionamento com Deus. Porque é o meu espírito sendo ativado pelo próprio Criador, sendo visitado pelo próprio Criador. Então, como começa isso? Através de um novo nascimento. Vá comigo lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim, ó: portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, para que haja essa ativação no nosso espírito,
A primeira coisa é um novo nascimento, que é o que a Bíblia nos ensina aqui nesses versos que nós lemos. Ele diz assim, é lindo que ele começa, ó, se foste ressuscitados. Olha só, a ressurreição, ela é como se fosse um segundo ato. O primeiro ato é a morte. Você vê que Paulo não se atenta nem à morte, ele está falando, você já ressuscitou. O que ele quer dizer? Já está morto o velho homem. Se já fosse ressuscitado, é lindo, porque ele vai falar assim, ó, que aqueles que foram ressuscitados, ou seja, aquele que matou o velho homem, irá buscar as coisas que são do alto, de cima. Quem tem um novo nascimento, não são minhas palavras, é o que está escrito aqui, a prioridade são as coisas de cima, são as coisas divinas, porque é isso que irá nos fortalecer. Eu não quero entrar em mérito nenhum aqui, gerar polêmica, algo do tipo assim, mas, me perdoem, irmãos, eu acho um absurdo ainda quando alguns falam, mas será que eu posso ouvir música do mundo? Ora, é simples. Paulo ensina. Isso é do alto? Porque se não é do alto, meu irmão, você não foi ressuscitado. É o que está na palavra. Ah, mas eu posso tal coisa. Está na Bíblia. Isso vem do alto? Se não vem do alto, meu irmão, não foste ressuscitados. Então, para essa ativação do nosso espírito, a primeira coisa é necessário que haja um novo nascimento. E quando há um novo nascimento, quais são os sinais? A prioridade é aquilo que é do alto, dos céus, não as coisas terrenas. Você pode dizer amém? Olha só, morri para o mundo, estou nascendo de novo. Agora, aonde que esse nascimento começa? Vá comigo o livro de João capítulo 3, Bíblia, João 3. Eu não estou expondo minha opinião, estou expondo a palavra de Deus. O que nós estamos ministrando aqui, nós estamos lendo primeiramente na palavra de Deus, João capítulo 3. A partir do verso, vamos ler do verso 1 aqui, amém? Esse capítulo aqui meu Deus do céu, sobrenatural. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Queria pregar sobre isso aqui agora, mas não dá. Versículo 2. Esse foi de noite se encontrar com Jesus e disse, mestre ou rabi, como está, acho que na maioria das Bíblias aí. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Aí Jesus vai entrar aqui no diálogo com Nicodemos. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus. 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Versículo 5, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavras de Jesus. Não são minhas, não são dessa igreja, não é da religião cristã evangélica, protestante, católica romana, são palavras de Jesus. O verso 6 é o mais tremendo que eu acho, nesse diálogo. Ele diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é
Espírito. Pastor, como eu sei se eu tive um novo nascimento? Simples, meu irmão. A Bíblia está falando aqui, ó. Quais são as nossas buscas, os nossos comportamentos, o nosso alinhamento? Com quem a gente está alinhado? Com coisas da carne ou do Espírito? É a Bíblia que está dizendo. Que a Bíblia diz, olha o verso 6, leia de novo aí, ó. Leia na sua Bíblia, pra você não falar que estou inventando. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do é Espírito, busca as coisas do alto. Então olha só, temos que ter esse nascimento do Espírito, trazer toda a nossa vida para perto de Deus. Vá comigo rapidinho, pula um capítulo aí. Talvez você não vai virar nenhuma folha, ou vire apenas uma folha. João 4. João 4, 23 e 24. Aqui novamente, olha, Jesus está conversando com uma pessoa. Lá no 3 era com um homem. Aqui no 4 é com uma mulher. Lá no 3 era à noite, dentro de um lugar reservado, só Jesus e Nicodemos. Aqui no 4 era num lugar aberto, na beira de um poço, sol escaldante, calor. E Jesus está conversando com essa mulher aqui. Aí ele começa a conversar, capítulo assim que, meu Deus. Mas chega no 23 e 24, olha que ele vai falar para essa mulher. Eles estão no mesmo assunto, praticamente lá de João 3. Olha que ele diz, versículo 23 e 24. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então preste atenção. Para ter fruto, primeira coisa, semear a palavra de Deus. Segundo, está na videira que é Jesus. Quando eu estou vivendo isso, começa uma revolução dentro da minha vida. Que revolução é essa? O meu espírito ele está sendo ativado. Há um novo nascimento, como nós falamos aqui, nós lemos. E quando esse novo nascimento acontece, a minha prioridade é o quê? Buscar as coisas que são de cima. Por quê? Porque Jesus ensinou que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque Deus ele é espírito. Deus ele é espírito. E finalizando, vamos falar sobre a consequência de ter uma vida dessa maneira. A consequência de você ler a palavra, voltar-se para a palavra, ter uma vida em Jesus, nascer novamente, abandonar as coisas do mundo, literalmente abandonar a igreja. Presta atenção, olha só. Não é deixar 50%, é abandonar as coisas do mundo, viver uma vida no Espírito. Quando nós estamos alinhados com tudo isso, tem uma consequência, que é o quê? Esse fruto, ele é exposto na nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a fidelidade. E hoje, esse fruto que vai ser exposto na sua vida é a bondade. Diga amém. Diga amém. A bondade fará parte da sua vida. Diga amém. Entenda, a bondade, ela é um fruto que vem de Deus para as nossas vidas. Você conhece pessoa ruim?
Conhece ou não? Pessoa amarga, pessoa rancorosa, vingativa. Tem gente que é assim, sabe por quê? Falta o fruto. Às vezes, uma série de situações ao longo da vida levou a pessoa a ter aquele fruto ruim. Mas, se houver uma transformação, e essa transformação é somente através de Jesus, aquilo que é amargo pode se tornar doce. Talvez, eu não sei, dentro de nós, até de uma maneira inacessível, ou até mesmo inexplorada, há algo aí ruim dentro de nós, um fruto amargo aí, ruim, que ele é ativado de uma maneira que a gente não consegue nem entender. Mas essa noite, preste atenção, a bondade fará parte da sua vida, diga eu recebo. A bondade fará parte das nossas vidas, diga eu recebo. Amém? E eu finalizo aqui, nós vamos ler alguns versos, mas só para que a gente possa fechar aqui e ficar claro para todos, amém? O que é bondade? O que é bondade? No livro escrito pelo nosso querido irmão, amigo, pastor Marco Aurélio, o dicionário Aurélio, lá vai dizer que bondade, presta atenção, é a qualidade de alguém, né, que tem a alma nobre e generosa. É alguém que de uma maneira natural está inclinada para fazer o bem. É isso que o dicionário vai nos ensinar. Aí eu lendo essa carta aqui de Paulo, eu fui atrás de algumas referências na Bíblia. E essa palavra bondade, ela é uma derivação de uma outra palavra. Ela deriva. De qual palavra? Da palavra bom ou boa. Essa palavra bom ou boa, há várias passagens na Bíblia que vai falar de homens que de uma maneira sobrenatural teve um comportamento bom. Bom. Então, a bondade deriva da palavra bom. Eu não sou muito bom aqui em pronúncias, vocês me perdoem, em especial quem está em casa aí. Mas, lá no grego, essa palavra original, a palavra bom, ela se pronuncia ágafos. Pelo menos foi o que eu consegui ler. E a bondade, ela se pronuncia como gafosines. Dessa maneira mesmo, gafosines, que é bondade. E o que é isso então? Por que ela deriva de bom? Só para você entender. Porque uma pessoa que tem algo de bom dentro dela, naturalmente as próximas ações serão ações de bondade. As próximas ações, você nunca vai ver uma pessoa má tendo um comportamento de bondade. Por quê? Para que haja a bondade, primeiramente a pessoa precisa ser bom. Então, eu sou bom, por isso que as minhas atitudes são de bondade. Está entendendo, igreja? Amém? Então, olha só, a bondade, ela deriva, ela é uma consequência de quem é bom. De quem é bom. E nós somos pessoas boas. Diga amém por isso. E eu pergunto para vocês, qual é o maior exemplo de uma pessoa boa que já existiu, que teve atos de bondade? Sem sombra de dúvida, Jesus. Jesus, ele é o exemplo para tudo. Eu tenho certeza que os frutos que já foram ministrados e que ainda serão ministrados, pelo menos haverá
uma referência que vai falar sobre Jesus. Jesus, ele praticava os nove frutos que estão aqui em Gálatas. Sobre bondade, abra comigo lá no livro de Mateus capítulo 14. Mateus 14. Verso 13 e 14, amém? Nós vamos ver aqui aplicações de pessoas boas executando a bondade. O nosso maior exemplo, Jesus. Olha o que diz aqui, ó. É 14 que eu falei, né? Mateus 14, versículo 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu da cidade o povo e o seguia a pé. Ao 14. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha um ato explícito da bondade de Jesus para com aqueles que estavam acometidos de doença. Aqui vai falar sobre as multiplicações, mas Jesus, ele olha aquela multidão, e o que é a compaixão? É um ato de bondade. Olha como Jesus era bom. Mateus 9, referências de Jesus aplicando a bondade. Vai lá, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim a palavra de Deus. E esse capítulo aqui, esse finalzinho é tremendo. Vamos ler até o 38 aqui, ó, a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha aqui novamente, o ato de bondade de Jesus para com os necessitados. Vendo ele as multidões, olha o que diz a Bíblia, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Novamente Jesus praticando o ato de bondade para com o próximo. Amém? Precisamos da bondade para realizarmos a obra de Deus. Rapidamente, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos 3, vamos ler a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo, olha só, o versículo 4, ó, Pedro com João, pondo de uma maneira fixa os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou,
e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé em meio e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando nós somos bons, as nossas atitudes de bondade, elas são usadas para levarmos a palavra de Deus a todos os necessitados. Jesus fez isso, como nós lemos duas referências, existem dezenas delas aí nos evangelhos. Os discípulos de Jesus fizeram isso aqui em Atos capítulo 3, quando eles estão chegando ali no templo, subindo ali uma escadaria, há ali um homem paralítico, a Bíblia diz que desde nascença, e aquele homem, o único ofício dele a vida toda era ficar pedindo esmola. E eu acho lindo aqui no versículo 4, que quando Pedro e João estão chegando ali, porque presta atenção, Pedro e João passaram ali por diversas vezes, ao longo da sua vida. Mas nesse dia aqui, o que foi diferente? Sabe o que foi diferente? O ato de bondade. Olha o ato de bondade no versículo 4. A Bíblia diz, leia aí, que Pedro e João olhou de uma maneira fixa para aquele homem. Isso é ter compaixão. Você olhar para alguém. Olhar para alguém. E aí eles dizem, olha, nós não temos o que você quer. Prata e ouro. Aí a importância de andar no Espírito e ter fruto. Porque olha a exposição aqui. O que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Eu não sei se Deus vai usar cada um de nós aqui, de repente, para curar paralíticos, cegos, mudos, não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Muitos paralíticos no mundo espiritual, pessoas que não têm forças para andar, pessoas que já pararam, que já cansaram, Deus irá usar cada um de nós para dizer, ei, o fruto do Espírito, a bondade está sobre mim, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda, bom ânimo, não desanime, não pare. Levanta e anda. E o mais lindo aqui, os três entram no templo, saltando, pulando, diz a palavra de Deus, e louvando a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. O Ministério do Louvor pode subir aqui, já estou finalizando. Só mais duas referências bíblicas da exposição desse fruto de bondade. Rapidinho, vai lá Mateus 5. Mateus 5. Então Jesus fez, os discípulos de Jesus também fizeram. Mateus 5 vai dizer assim para nós. A partir do versículo 43. Olha só o que diz. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Olha aqui um outro exemplo de bondade para com os nossos inimigos.
É o que a Bíblia nos ensina. Ter comportamento de bondade até para aqueles que nos aborrecem. Até para esses nós temos que ser bons, ter atos de bondade. E o mais lindo de tudo, uma das características desse fruto de bondade é que sabemos esperar no Senhor e recebemos o tempo dele de uma maneira agradável e perfeita. Deixa eu dizer algo para você. Todo filho de Deus que pratica a bondade, seja para com o próximo, seja para com os doentes, seja para com os enfermos, sejam para com os necessitados, sejam para com os órfãos, viúvas, seja para com todos, Deus nunca irá desonrar. Nunca, jamais, jamais. Sabe por quê, igreja? Não é porque Deus é um Deus de troca. Vai lá, faz bondade que eu te abençoo. Não é isso. É porque lembre-se sempre disso. O fruto, ele não é seu. O fruto, ele só é exposto na sua vida. O fruto, ele vem de Deus. Mas Jesus vai nos ensinar assim que nós temos que ser como luz, para que tudo isso que nós fazemos, o nome do Eterno seja o quê? Glorificado. Então todas as vezes que esse fruto do Espírito, que é a bondade, ser exposto na sua vida para ajudar alguém em oração, ajudar alguém de uma maneira financeira, não se glorifique. Não erga o seu nariz, não saia dizendo, eu estou fazendo um ato de bondade. Não, não faça isso. Tudo tem que ser para a honra de Deus. Tudo tem que ser para louvar o nome do Eterno. E há uma passagem clara que diz sobre isso, lindo, de uma maneira assim tremenda. José do Egito, de uma maneira bem resumida, ele foi vendido, ele foi primeiramente traído pelos seus irmãos por causa de ciúmes. Os irmãos dele tinham ciúmes e traiu José, ao ponto de tentar matar. Cavaram um buraco, colocaram ele lá dentro. A Bíblia diz que passou uma caravana de ismaelitas, e os irmãos de José pegou José, vendeu para aquela caravana, e aquela caravana migrou, ela foi novamente até o Egito. Chegou no Egito, ele é vendido como um escravo. Aí a Bíblia vai falar que ele fica na casa de um homem chamado Potifar, um homem poderosíssimo no Egito. E lá na casa ele é bem sucedido em tudo, ao ponto, preste atenção, olha só, ao ponto que o Potifar, ele só se preocupava, a única preocupação dele era com o pão que ele ia comer. Todas as outras atribuições estavam na mão de José. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar sente uma atração por José e tenta agarrá-lo. E nisso ele sai correndo, mas ela fica com uma peça de roupa de José e levanta uma mentira sobre ele, dizendo, olha, esse homem tentou me atacar. E José, olha o que acontece com ele. Ele é levado a uma prisão. E quando ele está lá naquela prisão, num belo dia, chegam dois homens que serviam a Faraó. Um copeiro real, diz a Bíblia, e um padeiro. E esses homens, quando chegam naquela prisão que José está ali de uma maneira injusta. A Bíblia diz que aqueles homens que chegaram
tiveram um sonho e ficaram preocupados. E José chega para eles e fala: por que essa preocupação? E eles falam: eu sonhei. E eles, cada um conta o seu sonho. E José traz a revelação. Ele fala para o copeiro: olha, copeiro, você vai ser restituído daqui 3 dias. E ele fala para o padeiro: padeiro, daqui 3 dias você será morto. E acontece dessa maneira. Mas quando, presta atenção, quando aquele copeiro ele retorna para o palácio para trabalhar para Faraó, olha o que José diz, fala assim: ei, você está voltando para lá? Não esquece de mim não, fala de mim lá para o rei, eu estou de uma maneira injusta aqui. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Passam-se 2 anos, 24 meses, e aquele copeiro que José foi bondoso com ele na prisão, não cita nenhuma vez sequer o nome de José para Faraó. E a Bíblia vai dizer que numa noite Faraó está dormindo e tem 2 sonhos. E você já conhece a história: vacas gordas e vacas magras, espigas cheias e espigas pequenas, 7 de cada. E ali ninguém que trabalha para Faraó consegue trazer a revelação do sonho. E então, depois de 24 meses, 2 anos, aquele copeiro se levanta e fala assim: Faraó, lembra quando você me mandou para a prisão, que você estava estressado, nervoso? Eu conheci um homem lá, José, ele é hebreu, e ele revelou, e o que ele falou aconteceu. Então, Faraó manda chamar José daquela prisão, mais de 2 anos preso. E é lindo que a Bíblia vai falar assim, que naquele dia que foram pegar José, fizeram a barba dele, deram um banho, colocaram túnicas, roupas novas para se apresentar diante de Faraó. Todo ser humano que tem um ato de bondade, ele reconhece que aquilo não é dele, mas vem de Deus. Todo ser humano que pratica a bondade sabe que isso, o fruto não é dele, mas o fruto vem de Deus. O objetivo é apenas exaltar o nome do Senhor. E aí, José, preso de uma maneira injusta, numa prisão que ele não merecia, é chamado até a presença de Faraó. E quando chega na presença de Faraó, Faraó fala assim: ei, eu sei que você é o que interpreta sonhos, por isso que eu te chamei. Lembre-se, todo bondoso honra sempre o nome de quem? Do Eterno. E olha a resposta de José para Faraó. Gênesis 41, 16. Olha o que diz. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta de paz. Eu finalizo dizendo o seguinte: sempre que alguém chegar para você que é bom, que tem um fruto de bondade, falar: ei, eu sei que você faz, eu sei que é você, eu sei que você é bondoso, seja como José. Isso não vem de mim, é um fruto de Deus na minha vida. Eu apenas exponho ele, e eu só exponho porque eu estou conectado na videira que é ele, porque sem ele eu nada posso fazer. Que a bondade do Eterno seja sobre todos vocês. Se coloquem em pé e vamos orar. Que esse ato de amor, que o ato de compaixão, que o ato de bondade, que esse fruto hoje venha a florescer na sua vida. Deus, no teu nome que é santo, puro, verdadeiro,
tua presença que é santa e gloriosa, Senhor. Mais uma vez nós nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos que Tu és o eterno e poderoso Deus sobre as nossas vidas e sobre todos. A primeira coisa na Tua presença que nós pedimos é perdão, Senhor. É perdão, Pai. Porque às vezes nós queremos, Senhor, ter esses frutos, Senhor, mas não queremos ouvir a Tua palavra, não queremos estar na videira, não queremos matar o velho homem, Senhor. Nos perdoe, Pai, desses pecados, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre, eterno e poderoso Deus. Obrigado porque hoje nós tivemos o privilégio, Pai, de na Tua presença aprender da Tua palavra que nos limpa. Senhor, faça de cada um de nós aqui homens e mulheres, Pai, que irão expor os frutos do Espírito, Deus. Que haja mais bondade dentro dos nossos corações, Pai, dentro do nosso entendimento, através das nossas ações, Pai. Deus, tira todo o caminho mal dentro de nós que nos separa, que nos afasta de Ti, e que nós possamos apenas, Senhor, apenas ter atos de bondade para com o próximo, Senhor. Corrige o nosso coração, Pai, para orarmos, Senhor, para aqueles que nos perseguem. Corrige o nosso coração, Pai, a orar por aqueles que querem o nosso mal, Senhor. Deus, que toda a nossa vida seja pautada, Senhor, seja direcionada pela Tua palavra, Pai, e não mais por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos. Assim como Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Mashiach, aquele que nos conectou, aquele que nos deu a salvação, assim como o nosso Salvador teve atos de bondade para com os enfermos, para com os famintos, para com os necessitados. Deus, que esse fruto seja manifesto na vida de todos, Senhor. Assim como os discípulos de Jesus, Pedro e João ali no templo, Senhor, fazendo fluir a água que estava dentro deles, não dando o natural, não dando aquilo que aquele homem já estava acostumado a receber, mas a Tua palavra diz que eles olharam de uma maneira fixa para aquele enfermo e liberou aquilo que há de mais poderoso. Oh, Rabanachere canta labalás, Jesus, nós clamamos por socorro, Senhor. Jesus, nessa noite venha nos resgatar de toda a maldade que nos contaminou, que nos paralisou, que nos cegou, que nos deixou surdo para com o próximo. Nós clamamos por perdão, Senhor. Nós clamamos por perdão, Jesus. Nós queremos voltar para o caminho correto. Nós queremos trilhar somente debaixo da Tua palavra. Nos ajude a cada dia, Senhor, a matar o velho homem, a matar os prazeres, Senhor, da nossa carne, para que possamos, Senhor, estar do Teu lado, Jesus. Nessa noite, como igreja, Senhor, nós oramos por todos aqueles que nesse momento, Senhor,
estão passando por um momento de dificuldade, de luta, de tristeza, de amargura, de solidão. Oh Senhor, nos levante como arautos da bondade, como homens e mulheres cheios da Tua presença, para levar uma palavra de ânimo, para levar, Senhor, um braço estendido, Senhor. Nos ajude a sair do nosso conforto, do nosso casulo, Pai. Que possamos, Senhor, ser como Jesus, compadecer do próximo. O Senhor tem compaixão para o próximo, e levar a palavra que liberta, que restaura, que cura. Espírito Santo, visite nesse momento todos que estão buscando a Tua presença. Traga um renovo, Senhor. Traga um refrigério, Senhor. Traga um novo ânimo, Jesus. Nós precisamos da Tua presença, do Teu Espírito. Aleluia, aleluia. Te agradecemos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Eterno. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que esse fruto, Jesus, a partir de hoje, possa fazer parte das nossas vidas, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que nós estamos aí cumprindo todo esse protocolo de distanciamento, de não abraçar. E é difícil para o crente isso, né? Mas pelo menos para 3 pessoas aqui nessa noite, libere uma palavra de bondade para eles. Do menor ao maior, libere uma palavra de bondade. Vamos expor esse fruto que já está ativado dentro de nós. Amém? A programação da nossa igreja, ela permanece normal. Quarta-feira, às 20 horas, culto presencial e online. Priorize o presencial. Priorize o presencial. Amém? Priorize isso. Nós vimos aí uma gotícula minúscula daquilo que o diabo quer fazer aqui na nossa nação. Impedir que as igrejas permaneçam abertas. Vocês viram, né? Nós vimos, não vimos? Isso foi um levantar do diabo para calar a igreja. A igreja é o último refúgio para as pessoas. Você pode ver, qualquer hospital aí, quando o médico desengana e já tem um tempo de vida ali para aquela pessoa, qual que é o último refúgio? Levar ela para o hospital, para o melhor hospital que há no mundo? Não. Traga alguém para orar por essa pessoa. A igreja é o último refúgio. E querem calar, paralisar a igreja. Mas a igreja é do Senhor e não vão nos parar. Então, não abra mão dos direitos. A igreja, ela deve permanecer aberta. E outra coisa, aqui não transmite coronavírus, como foi falado por muitos. Aqui transmite bênção, palavras de cura, de salvação. Não vamos aceitar a afronta e a narrativa do capeta nas nossas vidas. Temos que ser a igreja viva de Jesus. Amém? Então, priorize o presencial. O online é para quem não pode mesmo. Agora, meu irmão, me desculpe. Se você pode e não vem,
Lembre que nós lemos aqui, hein? Os que são nascidos de novo, buscam as coisas que são de cima. Então, você tem condição de vir e não vem? Checa lá o que você está priorizando. Amém? Tem dia que não dá por algum motivo? Amém. Não é pecado você ficar em casa. Não é isso. Ah, estou assistindo o culto online, então é pecado? De maneira alguma, meu irmão. Mas tem prioridades. Tem ou não tem? Até quem trabalha, pelo menos uma ou outra vez tem que comparecer no trabalho. Porque é uma prioridade. Consegue fazer boa parte em casa, mas em um outro momento tem que ir lá em louco. Fazer alguma atividade. E o culto é a nossa atividade principal. 2 horas, 2h30 no máximo de culto, não mata ninguém, muito pelo contrário, abençoa e gera vida. Então, priorize o presencial. Amém? Erga suas mãos, vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que veio, que o Senhor trouxe em segurança. Nós, Pai, debaixo da Tua presença nós clamamos, nos conduz em segurança novamente para os nossos lares, mas de uma maneira diferente, cheios do fruto do Teu Espírito. Que a bondade possa nos acompanhar, Pai. E que possamos ter uma semana de vitória, de bênção, de conquista, Pai. Como uma igreja viva de Jesus, lutando, vencendo e crescendo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Amém?